Agora outro assunto, lindas e com a fama de serem uma cultura muito sensível. As orquídeas são delicadas e essas plantas são, em sua grande maioria, bastante rústicas e suportam anos e boas condições para o seu desenvolvimento. Além disso, cultivar essas flores pode ser um refúgio e uma forma de melhorar a qualidade de vida de quem produz e de quem consome as plantas. É só a Solange falar nas orquídeas e pronto. Fica impossível segurar as lágrimas. Por pura emoção, ou melhor, gratidão. Foram essas plantas resistentes e cheias de cores que mudaram a vida dela e do marido André. O casal, que trabalha também com tecnologia, decidiu mudar de vida depois de um estresse que paralisou os movimentos do braço direito da produtora de flores. Foi quando eles compraram a chácara de 1 hectare no núcleo rural Rajadinha, a 45 quilômetros de Brasília, e se juntaram a outros 11 pequenos produtores locais de plantas ornamentais que haviam criado o Circuito Rajadinha. Aqui os visitantes podem conhecer de perto o jeito do campo e levar para casa os produtos locais. Para mim é uma bênção, né? Eles me acolheram muito bem. A gente está aqui no Circuito Rajadinha. Esse circuito ele existe há aproximadamente 6 anos. A gente faz uma feira por ano, a Feira da Colônia. Só que esse ano, e é normalmente no mês de agosto, esse ano não teve por conta da pandemia. Mas a gente combinou, nós todos os produtores combinamos de fazer uma visitação por mês. Nesse processo todo que eu fui inserida, porque ele já existia, o pessoal já estava aqui produzindo e vendendo mesmo sem o circuito, o pessoal assim me abraçou de um jeito e eu me sinto super à vontade para estar aqui e produzindo algo que eles não produzem, porque eles trabalham mais com suculentas e plantas ornamentais. Aos poucos, as flores, texturas e cores das orquídeas tomaram toda a vida do casal. Em 3 estufas, eles germinam os bulbos, multiplicam as espécies, recuperam as mudas e vendem as plantas floridas. Aqui funciona a estufa de visitação. Quando as pessoas chegam aqui na propriedade, é para esse espaço que elas são trazidas. Porque aqui as plantas já estão maduras, já passaram por todo o processo de polinização, já estão floridas e todas coloridas. Só que para as condições adequadas se desenvolverem aqui dentro, foi necessário algumas adaptações, porque nesse período aqui em Brasília, a umidade do ar chega a menos de 20%. Por isso o pessoal colocou, por exemplo, um plástico aqui embaixo dessa brita para segurar a umidade. Umidade que vem da nebulização aqui de cima. Outra adaptação que foi feita pelo pessoal. Essas condições foram necessárias para que a planta pudesse ter um bom desenvolvimento e uma manutenção, né? Depois do plantio, quando elas chegam aqui, não é isso? Foi fundamental. Na verdade, a gente teve que fazer um estudo, considerando todas as características que a gente tem aqui em Brasília, né? Que são bem diferentes do resto do Brasil. São Paulo é um produtor gigante hoje, reconhecido no mercado mundial. E nós aqui em Brasília, por conta do tempo seco, que as plantas exigem uma certa umidade, as orquídeas exigem essa umidade, então nós fizemos o quê? Adaptamos dentro da estufa a luminosidade e a umidade necessária. A gente tem alguns aparelhinhos, mas enfim, nós temos vários aparelhinhos que medem essa temperatura e essa umidade no ar. E aí a gente vai adaptando, a gente colocou tudo automático, então a irrigação automática ela começa nos horários que a gente programa. E essa é a nebulização, mas tem um outro aspersor que faz a irrigação, que faz a microaspersão, e aí ele trabalha em 2 movimentos diferentes. A gente tem 2 dias de microaspersão por semana, nessa época do ano, e todo dia ele liga 5 vezes. Nesse momento ele está ligando 5 vezes a nebulização. Os visitantes aprendem que até as orquídeas ficarem assim, bonitas, floridas e saudáveis, é necessário muito cuidado no manejo, da polinização, que demora de 5 a 6 meses, à florescência, passando pela semeadura, que é feita in vitro. Aos 12 meses, as mudas ganham vasos coletivos e depois de florirem vão para recipientes individuais. Tudo isso leva 3 anos. O crescimento dos produtores impacta também na vida de toda a comunidade. O Adelino mora na região e foi contratado para trabalhar na propriedade.
Mas assim como os donos da terra, ele migrou de profissão e teve de aprender a lidar com as plantas, já que era pedreiro. E pergunta se ele gostou. Trabalha bem pertinho de casa, né? Isso, bem pertinho. É uma outra vantagem. Isso, para todos aqueles que se interessam e têm vontade, é bom, né? Aprender um pouco sobre as plantas, as orquídeas principalmente. É uma coisa muito bacana. Você mesmo teve uma profissão nova e aprendendo cada dia mais, né? Quem vendeu a propriedade para o André e a Solange foi o seu custódio e a dona Maria. Mas agora, para encontrar o casal que mudou para a Rajadinha há 20 anos, tem de ir até a estufa de suculentas. Seu custódio admite, o trabalho é meticuloso e duro, mas vale a pena. Mas dá trabalho, né? E muito trabalho, graças a Deus. E a gente está satisfeito por ter esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz ele satisfeito, alegre. E assim os produtores da Rajadinha vão tirando alternativas de renda que garantem qualidade de produção e de vida para quem visita o lugar. É juntar os corações, porque eles têm uma vontade, eles sempre tiveram muita dificuldade para estar onde estão hoje. Então chegaram nisso com muita luta. Então nos unimos a eles, é uma experiência muito boa. Eles que nos ensinam como é perseverar numa vida no campo. E tem que perseverar mesmo, né? Alguns comentários aqui. Primeiramente, muito bonita a história do casal, né? São muito bonitas também as flores ali mostradas na reportagem do Leandro de Souza. Agora, tem que perseverar mesmo, porque os produtores de flores foram os mais afetados, né, com essa pandemia do novo coronavírus. Aniversário, festa de casamento, batismo, festa de formatura, tudo isso acabou. Eram os grandes mercados das flores e tudo isso, de uma hora para outra, simplesmente acabou. De acordo com a Comissão Nacional de Flores, da CNA, Flores e Hortaliças, mais de 90% da produção no primeiro semestre de 2020 foi perdida. Os produtores simplesmente não tinham para quem vender, não é? E agora eles vão precisar de muita perseverança e muita resiliência para se recuperar desse momento tão difícil que é a pandemia do novo coronavírus, que afetou todo mundo, não tenha dúvida, mas que afetou de maneira um pouco maior os produtores, aliás, muito maior, né? Os produtores de flores de todo o Brasil.